No nome de Jesus. Amém. Já vou convidar você para fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o seu coração. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor Jesus, para declarar que o Senhor é o nosso mestre, que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor, meu Deus, é a nossa torre forte. E por isso que nós estamos aqui nessa manhã, Senhor Jesus. Porque nós queremos ter mais intimidade, porque nós queremos ter mais envolvimento com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos, meu Deus, que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã, porque nós queremos viver os Teus planos, viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós queremos mais da Tua presença, é isso que nós te pedimos. A minha vida é do Mestre, meu coração é do... Se você pode, cante ao Senhor nessa manhã. O meu caminho é... Minha esperança é meu mestre, e a minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, e a minha esperança a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, e a minha esperança na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, e a minha esperança, e a minha vida é do mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, e a minha esperança a Deus eu entreguei, a Deus eu entreguei o barco do... Entrei no mar, pra longe eu naveguei,
Só Deus e eu. Eu quero ouvir você, levante as suas mãos e declare: a minha vida é meu coração, o meu caminho é minha esperança é a minha vida é meu coração, o meu caminho e a minha esperança. A Deus eu entreguei. Pra longe eu não vejo mais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre e a minha esperança. E a minha vida é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre e a minha esperança. Ela é do Mestre, é tudo teu, Senhor. E a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, a minha esperança é meu Mestre. Eu quero ouvir você, declare: a minha vida é meu coração, o meu caminho, a minha esperança. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Dê um bom dia para a pessoa que está do seu lado. Fala para ele: meu irmão, a vitória é do povo de Deus, viu? Amém? Fala para ele: a vitória é do povo de Deus. Quem é povo de Deus, dá um glória a Deus aí bem forte. Ô glória, amém? A vitória, ela é do povo de Deus. Tem uma canção que diz assim, ó: porque a vitória é do povo de Deus. Quero ver se você sabe. E a vitória
Mais ou menos, vamos lá de novo. Porque a vitória e a vitória é nossa, é do povo de Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: crê em Jesus Cristo para ter vitória. Vamos mais uma vez declarar isso. E eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: crê em Jesus Cristo para ter vitória. Solte sua voz e declare: porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Declare: ninguém está livre dessa vida, de situações que fazem chorar, momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas a vitória certa só Deus pode dar. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Eu quero ver você, vai lá, declare. Porque a vitória é do povo de Deus. Olha pro seu irmão, declara assim pra ele, ó: ninguém está livre dessa vida, de situações que fazem chorar. Mas olha pra ele e fala assim, ó: momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas a vitória certa só Deus pode dar. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Vocês, porque a vitória segura na mão do seu irmão e declare: porque a vitória, levanta a mão dele assim, ó, é do povo de Deus. E a vitória, povo de Deus. Mais uma vez pra terminar. Porque a vitória é do povo de Deus. E a vitória do povo de Deus. E vamos aplaudir bem forte, que ele merece. Senta um minutinho, meus irmãos, no nome de Jesus. A vitória, ela é do povo de Deus. Amém? Quem é povo de Deus tem vitória. Mas tem vitória, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Um café para quem acertar. Para ter vitória tem que ter o quê? Tem que ter luta, né, gente? Tem que ter o combate. Não é verdade? Como é que você vai testemunhar se você não passa ali por um momento de dificuldade? Amém? E esse é o momento de glorificar a Deus. É o momento de você dar o seu testemunho. Levante a sua mão no nome de Jesus, você que tem uma bênção para contar.
Você que recebeu um livramento de Deus, você que recebeu uma porta... Ali, pastor, à esquerda. Você que recebeu uma bênção do Senhor. Eu costumo sempre falar que quando você tem um testemunho, quando você é alcançado pela graça do Senhor, meu irmão, a glória ela é de quem? É de Deus, né? Nós falamos o quê quando algo acontece? Glória a Deus, não é verdade? Mas o testemunho é de quem? É seu, é meu, é nosso. Amém? Bom dia, minha irmã. Bom dia. Qual o nome da senhora? Maria. Qual que é a bênção? É que teve um problema que alguns meses, né? Mas eu não dei o testemunho. Eu aluguei uma casa para um maçono, né? Aí ele foi morar e a gente começou. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E ele começou a contar as coisas da maçonaria, né? E eu comecei a falar de Deus também, né? Aí toda vez que a gente se encontrava, nós conversava, ele da maçonaria e eu de Deus. Daí, quando foi um dia eu não sei o que eu fui fazer lá, né? Aí quando ele abriu a porta, eu vi um negócio, ele pôs bem na frente da porta. E ali no meio, daí ele pegou um giz e fez um quadrado assim, colocou umas coisas no meio, né? Eu entrei, mas aí eu também não entrei, fiquei na porta. Aí eu peguei e não falei nada, né? Aí, quando foi um dia, ele chegou para mim e falou: Dona Maria, eu vou te entregar a casa. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eles me mandaram eu sair daqui. A entidade, né? Eles falaram e antes ele tinha falado que ele tinha aquele negócio lá, e eles faziam as oferendas lá no quintal, né? Aí ele pegou, e eu não falei nada também, né? Eu não ia falar, lógico, né? Não ia falar nada. Aí ele falou para mim que eles tinham mandado ele tirar aquilo dali, né? Aí depois ele falou: eu vou me embora porque me mandaram eu sair daqui. E ele aqui, ó, picou a mula. Foi embora da sua casa. Foi embora da minha casa. Amém. Nós temos aprendido que nós devemos consagrar as nossas coisas ao Senhor, não é verdade? E Deus nos livra do mal. Ele começou a falar da maçonaria, né? Começou a me explicar como que era lá, o que eles faziam. Ele ainda falou para mim que a maçonaria, por exemplo, tem um membro que está chegando, se ele tiver em dificuldade, diz que eles compram casa, eles pagam, dá comida, paga aluguel, dá de tudo para eles, né? Uhum. Aí eu falei: o meu Deus também dá, né? Meu Deus também dá. Deus mandou embora. Aí Deus pegou e mandou embora. Ele mesmo falou para mim, né, que eles tinham mandado. Eles quem? O diabo, né? Porque o presidente lá da maçonaria não estava vendo lá o que ele estava fazendo. Deus né? livrou a irmã, amém? Vamos aplaudir no nome de Jesus? Levante a sua mão, conta a sua bênção, meu irmão. Você que recebeu um livramento. Aqui, ó, do lado direito, pastor. Glória a Deus. Aqui na frente, pastor. Até a irmã Gabi. Glória a Deus. Amém? Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Fernando. Fernando, qual que é a bênção? Essa semana tive um livramento que o médico falou para mim no hospital. Aí já marcou a cirurgia. Aí na quinta já fiz a cirurgia. Graças a Deus eu estou aqui. Tudo rápido. Tudo rápido. Deus guardou. Tudo Amém. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Eu vou pedir também para você verificar o seu celular, coloque ele no silencioso. Amém? Nós vamos receber a palavra de Deus nessa manhã, com a certeza de que o Senhor, Ele quer falar com cada um de nós. Não é verdade? Fique sempre atento à voz de Deus, aquilo que Ele tem a falar ao seu coração, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Se tem faltado, às vezes, uma clareza naquilo que você quer alcançar, naquilo que você está tentando fazer, talvez seja a ausência de luz, a ausência da palavra. Então, meu irmão, abra os seus ouvidos, abra o seu coração também, porque a palavra de Deus será ministrada e eu tenho a certeza que vai falar com você, no nome de Jesus. Amém? Verificou seu celular, colocou no silencioso? Vou pedir para vocês ficarem de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. No nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos estar mais perto do Senhor, mais perto de Ti, Senhor Jesus. Vem, meu Deus, com o Teu poder no nome do Senhor. Vai falando com Ele.
Vai falando com o Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos do Teu contato com as nossas vidas. Vai falando com Ele. Vem, meu Deus, com Teu poder. Vem, meu Deus, nós queremos estar mais perto do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso. Fala para Ele, fala comigo, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com Teu poder nessa manhã falar conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, maravilhoso, como é bom ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, poder Te adorar, poder engrandecer, Jesus, o Teu santo nome. Oh, Deus de Israel, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para, meu Deus, seguir os Teus conselhos, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor Jesus. Nós queremos mais da Tua presença sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da Tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos estar mais perto do Senhor Jesus. Em cada dia que se forma, preciso de Deus, preciso mais. Em cada luta, em cada guerra, preciso mais, preciso mais. Minha alma não encontra paz se minha visão não alcançar os olhos do amado Deus. Fiel. Aleluia, Senhor. Nós queremos estar mais perto do Senhor Jesus. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos Teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Deus de Isaac e de Abraão, Deus da promessa, luz sobre toda a nação, minha razão. És meu abrigo no deserto, porto onde não há monte e nunca se abalarão. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos Seus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar.
Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Levante as suas mãos nessa manhã e você vai clamar ao Deus de Isaac nessa hora. Deus de Isaac, Ele é o Deus da promessa. Deus da promessa. E Ele é luz sobre toda a nação. a minha razão. Com as suas mãos erguidas, declare: és meu abrigo. És meu abrigo no deserto, porto onde não há montes que nunca se abalarão. Mas perto de Deus eu quero estar, junto aos seus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Levante suas mãos para o céu, vamos declarar isso. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sobre os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Aleluia. Sombra não Aleluia. pode me. Espírito Santo, nós declaramos isso nesta manhã, Jesus. Nós queremos estar mais perto da Tua presença, ouvir a Tua voz. Porque quando Lázaro, meu Deus, mesmo estando morto, quando ele ouviu a Sua voz, meu Deus, ele saiu do mundo dos mortos. Talvez essa pessoa esteja assim, Senhor. Talvez vivendo sem expectativa alguma. Talvez essa pessoa esteja dentro de si uma pessoa morta, sem motivação, Senhor, sem forças para se levantar, para reagir. Mas que nesta manhã, meu Deus, através de tudo que fizermos aqui, porque o Senhor pode falar também através do louvor, o Senhor também pode falar através de uma música.
E neste momento, meu Deus, o Senhor pode estar falando também. Basta, meu Pai, queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Canta la mamãe. Vem, Espírito Santo. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos cantar essa música. Mais, vamos lá. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sobre os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Mais perto, vamos declarar mais uma vez. Mais perto de Deus eu quero estar, junto aos teus pés é o meu lugar. O mal não pode me tocar. E assim Deus fala comigo, contigo. Eu sou tão dependente de viver sobre os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém? Esse é o bebê do papai. O que você é do papai? Eu sou o bebê do papai. É isso aí. Pode sentar. Tem que falar que é o bebê do papai, né? Gente, vocês estão bem? Estamos vivendo dias de grandes realizações, de bênçãos, amém? Esse mês da consagração é um mês muito abençoado. E é por isso que você deve parar para ouvir a palavra de Deus hoje. Hoje nós vamos começar em Zacarias, capítulo 4, lá no versículo 10. Zacarias 4:10. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Daqui uns 50 dias, mais ou menos, ou menos ou mais, nós estaremos num novo endereço. Amém? Glória a Deus. Sempre é bom estar relembrando vocês, né? Quem já passou na frente já? Tem a foto aí para ver como vai ficar? Olha lá. Vai ficar bonito. Tem uns negócios que eu não posso contar, porque aí perde a graça, né? São algumas novidades, amém? Vai ficar muito bonito. E a fachada, como é que vai ficar? Olha lá. Agora melhorou, né? Amém? Aí é assim, quando você vê a parte de cima, é porque você não consegue ver as outras dependências, porque a escolinha vai ficar embaixo, né? Vai ter o escritório pastoral, vai ter 3 salas de sala das crianças, né? Bem amplas, vai ter cantina. Não, vocês ficaram contentes agora, né? Falou de comida, né? Quando fala de comida para crente, rapaz, já dá uma alegria, né? Vai ter cantina. É só Deus, hein, irmão? Olha só. Tá bom? E vai ser um novo tempo, vai ser muito bom para nós, tá bom? Vai ser lá na rua 7 de setembro, 298, tá?
Então, quando você vê o salão, não é só aquele salão, não. Tem a parte de baixo também, que é do mesmo tamanho do salão, onde a gente vai ter outras dependências, e vai ser tudo novo. Se você vê tudo que hoje é grande, um dia foi como? Começou pequeno. Então, você tem que aprender que, às vezes, você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. No seu pensamento, nas suas atitudes. Não vai. E essas mudanças, todas elas precisam ser baseadas na palavra de Deus. Digo amém. A palavra de Deus, a Bíblia, é o melhor e maior livro didático que existe. Ele ensina perfeitamente todas as coisas. Não procure mudança do seu jeito, procure ver o que está na Bíblia. Diga amém. Bíblia. Porque enquanto você estiver procurando opiniões dos outros, o que as pessoas acham, você nunca vai ser. Sempre vai priorizar o ter. Agora sim, Zacarias capítulo 4, versículo 10, é o início da nossa palavra. Qual que é o título, você lembra? Acabei de falar. Pequenas mudanças, grandes milagres. Vamos aprender isso hoje. Amém? Um dia eu vi um vídeo, uma pessoa falou assim, mandou para um pastor assim uma pergunta, né? Eu nunca fiz esse negócio de perguntinha. Ai, o pessoal tem esse negócio, eu nem sei como faz. Aí perguntaram assim para um pastor assim, pastor, o que eu faço quando um pastor da minha igreja, ele usa o altar para mandar recado? Aí o pastor muito sabe dizer assim, eu não sei, nossa, o pastor quer dizer que só tem você na igreja? Quer dizer que o pastor, ele vai lá, medita na palavra, ele busca uma palavra só para num dia, num culto, dar um recado para você. Sendo que tem tantas outras pessoas. Será que você é tão especial assim que o pastor só pensa em você? Exclusivo? Porque tem gente que é assim, sabia? Tudo que o pastor... Tá falando comigo, galera. Nossa, você acha que você é o único que está aqui? É a única pessoa que está aqui? Irmão, tem muita gente. Diga amém. E esse mesmo versículo eu vou usar de tarde, 2 da tarde, às 8 horas. Mas às vezes as pessoas, elas cogitam, isso está em Romanos 8. As pessoas que estão na carne, elas cogitam coisas da carne. O que é cogitar? É pensar. Então, quando você está na carne, tudo que você escuta, você distorce. Você nunca compreende que aquilo é um conselho, você nunca entende que ali é uma palavra de Deus, ali você nunca consegue entender que ali é Deus cuidando de você. Sempre a pessoa escuta e tem aquilo como uma ofensa, nunca como conselho. Tomar cuidado, tá vendo? Com a Bíblia, você tem que mudar o que você está cogitando, pensando. Amém? Porque às vezes quando a pessoa está na carne, infelizmente, ele sempre vai distorcer, sempre vai entender de forma negativa, nunca de forma positiva. Amém? Faltou alguém entregar? Pode recolher. Vamos abençoar aqui. Zacarias 4. Vocês estão meio fracos, mano. Vocês estão respondendo meio fraco. Não vou perguntar se você tomou café. Quem já tomou café já hoje? Ah, tá bom. Então deve ser fome. Senhor Deus, abençoe a cada pessoa, meu Deus, que fez esse propósito. Hoje nós vamos entregar mais uma vez o azeite para a consagração de tudo. Semana que vem, Senhor, nós vamos entregar o sal. Porque a Tua palavra vai trazer, meu Pai, bênção, vai tirar a morte, o aborto, tudo aquilo que essa pessoa faz, meu Pai vai vingar. Porque talvez o diabo tenha trago para esta pessoa a morte, o aborto. A coisa não vinga, mas vai vingar, Senhor. Meu Pai, me usa na Tua palavra hoje. Que esta palavra possa trazer, meu Pai, luz para esta pessoa, independente de quem ela seja. Que esta palavra, Espírito Santo, ela esteja tão na Tua presença,
que ela venha cogitar de maneira espiritual. Que ela pegue esta palavra, Espírito Santo, e a respeite, porque é a palavra do Senhor. A tua palavra diz que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Diga: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para ouvir tua voz. Amém? Vamos ler o versículo, gente? Eu não vou ler todo, eu vou ler, na verdade, a primeira parte. Qual que é o título da mensagem? Nossa, saiu uma bagunça, né? Vamos lá. Pequenas, né? O pessoal usa para o ramo, né? Empresário, né? Você viu que o pessoal coloca pequenas empresas? É porque às vezes a pessoa pensa que grandes negócios são feitos com grandes empresas, e não. O mesmo acontece na nossa vida, amém? Pequenas mudanças, grandes milagres. E às vezes a pessoa, ela diz: não adianta, porque eu tenho que fazer muita coisa. Às vezes tem que fazer uma pequena coisa. Pequenos ajustes. Mudanças, né, no comportamento, você vai ver que você vai ter grandes resultados. Olha o que diz o versículo, Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? É um ponto de interrogação, está fazendo uma pergunta. Irmão, tudo que você for começar, talvez você não vai conseguir fazer de maneira grande. Quem está entendendo? A pessoa vê, às vezes eu vejo o pessoal correndo na rua, né? Logo cedo, né? Aí você fala assim: nossa, como é que essa pessoa consegue? É muita coragem. Mas você acha que ela começou assim? Ela começou fazendo caminhada, irmão. É ou não é? Começou fazendo caminhada, começou andando um pouquinho, daqui a pouco foi evoluindo, daqui a pouco a pessoa pegou gosto, daqui a pouco ela está fazendo maratona. Começa pequena, irmão. É assim. E o mesmo acontece também na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Diga amém. Em todas as áreas. Às vezes você quer realizar coisas grandes, mas você não começa, né? Você despreza muitas coisas pequenas. Um dia uma pessoa disse assim: pastor, eu não vou na igreja não, porque lá na igreja tem um monte de gente falsa. Tem um monte de gente lá que mostra ser uma coisa que não é. Eu falei: eu concordo, mas a igreja é para isso mesmo. A igreja é um lugar onde muda as pessoas. A igreja é para isso mesmo. É para que Deus venha trabalhar no coração das pessoas, para que as pessoas venham mudar, para que as pessoas possam rever os seus conceitos. A igreja é para isso mesmo. A igreja não é para lugar perfeito. A mesma coisa eu falo, a academia é para quê? Tem gente, você sabe que tem gente, o que eu vou fazer na academia? Olha o meu bucho. Não, academia, irmão, não é para quem está fortinho, não. Não é para quem está saudável, não é para quem não tem saúde. É ou não é? Academia é para isso mesmo. Academia é para quem está ruim, é para quem está acima do peso. Academia não é para quem está bem, não. Academia é o lugar onde a pessoa está querendo recuperar a saúde. Diga amém. Aí a pessoa fala: o que eu vou fazer lá? Ó como eu estou. Aí passa aquelas mulheres, tudo se exibindo. Mas ali a pessoa está lá, mas ela está lá porque ela está querendo melhorar mais do que ela está. Mas na verdade, academia, igreja, claro que não dá para se comparar, mas é para são lugares onde a pessoa procura melhorar. Diga amém, gente. Não despreze os pequenos começos. Tudo começa pequeno. Daqui a pouco vai crescendo. Daqui a pouco vai evoluindo. Diga amém. O que você precisa fazer é dar o primeiro
Dá o primeiro passo. Porque tudo que a pessoa vai fazer, ela já começa a dificultar tudo, né? Tudo é difícil. Eu não vou conseguir, porque não é fácil. É só começar. É só começar, daqui a pouco a coisa vai melhorando. Diga amém, gente. Daqui a pouco vai melhorando. O problema na igreja, ou das pessoas, que elas priorizam mais o ter do que ser. Não é errado você ter. Amém? Pastor, eu quero ter prosperidade. Pastor, eu quero ter saúde. Eu quero ser feliz. Eu quero ser uma pessoa realizada. Não tem problema. Não tem problema. Mas enquanto você não ser, é a mesma coisa da felicidade. Tem gente que ela procura ser validada, ela precisa se sentir amada, porque senão ela não se sente. Pastor, aí a pessoa vem, pastor fulano, eu estou muito triste porque as pessoas não mostram amor, estão me desprezando. Mas você está sentindo por quê? Porque no momento que você não precisa que as pessoas venham validar você. Amém? Você não precisa disso. Mas tem gente que só se sente amada quando alguém demonstra isso para ela. E aí ela fica naquela coisa que ela precisa agradar, né? Eu tenho que agradar, eu tenho que fazer de tudo para a pessoa, eu tenho que ser agradável, porque aí a pessoa vai me amar. E aí... Não, irmão. Não. Porque você sempre vai ficar na dependência dos outros. Inclusive, Gálatas, sempre cito isso. Gálatas, se me engano, é Gálatas 1:10, na NVI. Eu sempre cito esse versículo, eu gosto de citar esse versículo. Na NVI. Esse versículo é muito importante. Ele diz assim: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procura agradar a homens? Se ainda procurasse agradar a homens, não seria o quê? Muito difícil. Porque quando você fica preocupado em agradar as pessoas, você acaba desagradando a Jesus. A pessoa fica muito preocupada em agradar os outros, né? Em fazer algo, né, que agrada as pessoas. Não, primeira coisa, eu tenho que procurar agradar quem? A Deus em primeiro lugar. Porque se eu agradar a Deus, pode ter certeza que eu vou ser agradável também às pessoas. Mas eu pergunto para você, o que você tem em mente? Você quer ser ou você quer ter? Porque a pessoa prioriza tanto ter que ela acaba fazendo coisa que não deve. Quantas pessoas que têm um desejo de ter tanto dinheiro aí, daqui a pouco a pessoa tem tanta vontade de ter as coisas, né? De ter dinheiro, que ela acaba fazendo coisa errada. É ou não é? Quer dizer, ela quer ter dinheiro a todo custo, né? Daqui a pouco ela está mentindo, daqui a pouco ela está enganando, daqui a pouco está fazendo um monte de coisa que não deve. E vai pagar um preço por causa disso. Não fique preocupado muito em ter. No momento que você for, pode ter certeza que você vai ser uma bênção. Primeiro, precisa ser mudado aqui dentro. Digo amém. Você tem que ser feliz aqui dentro. Porque aí, com certeza, você vai ser feliz do lado de fora. Porque se aqui dentro você for feliz, se aqui dentro você for realizado, pode ter certeza que o que acontecer do lado de fora vai ser motivo de alegria. A maior alegria do Isaac no domingo, sabe qual que é? Acabar o culto e ir comigo comer pastel caldo de cana. Coisa tão pequena, mas ele gosta. Faça chuva, faça sol. Não é uma coisa pequenininha? Mas eu sempre falo, irmão, presente não é presença. Os nossos filhos, eles vão lembrar dos momentos que tiveram com a gente, não do que você está oferecendo para ele. Presente. Meus pais, eu lembro pouco dos presentes que meus pais me deram, mas o que eu mais lembro é meu pai me colocando dentro do carro dele, Fusquinha, e me levar para passear.
É uma memória que não sai da minha cabeça. Porque é isso que fica. Quem está entendendo? Você pode dar tudo para o teu filho. Mas nunca vai substituir a presença. Isso é essencial. Porque primeiro precisa ter, você precisa ser para, enquanto você não for, tudo que você alcançar, você nunca vai ter alegria. Porque são coisas que vêm e passam. Você tem que ser uma pessoa realizada aqui dentro primeiro. Digam amém, Jesus. Aqui dentro. E Jesus ensinou isso. Tem um versículo, a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como? A Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. É um versículo que às vezes é lido, mas não é compreendido. Você só consegue amar uma pessoa quando você, do jeito que você se ama, é o jeito que você vai amar os outros. Alguém vai dizer, pastor, tem gente que é muito mal amado, viu? Tem gente que é muito mal amado, porque olha, pelo amor de Deus. Olha, o segundo, que é o mandamento, né, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, do jeito que você se ama, do jeito que você se sente feliz, é assim que você vai fazer o próximo. Da mesma maneira. Às vezes a pessoa ela fica sinalizando muito, né? Porque pastor, porque fulano, porque ciclano. Não, talvez você não está percebendo que o problema não são as pessoas. É você. É a maneira como você ama, é a maneira como você trata, é a maneira como você vive. Quem está entendendo? Você que não percebeu. Pastor, porque fulano, eu não me sinto feliz. Não, porque você não é feliz. Jesus já falou isso, que o mais importante é o interior do que o exterior. Inclusive tem um versículo, deixa eu ver aqui, quando Jesus fala, é Mateus 23, 25, vamos verificar lá? Semana que vem eu quero falar sobre outro tipo de mudança, porque não sei se você conhece pessoas que elas têm deixa eu pegar o nome certo aqui. Elas têm um probleminha, é distorção cognitiva. O que é distorção cognitiva? Cognitiva está falando de mente. O que é isso? É aquelas pessoas que tudo que você fala para ela, ela entende de outro jeito. Quem conhece gente assim? Tem gente que é assim. Você vai falar uma coisa, mas você está querendo dizer que... Não estou falando nada. Eu não estou querendo dizer nada. Eu só estou te falando. E às vezes a gente usa bem. Mas o que você está dizendo com essa palavra? Meu Deus do céu, é a palavra. Mas a pessoa distorce tudo. Tudo ela distorce. Tem uma história que se conta que uma mulher fez um jantar surpresa para o marido e ela não combinou nada, era surpresa. E ela sabia o horário que o marido ia chegar. E ele não chegou e não chegava. A hora foi passando e o marido não chegava. E ela aqui começou a... O que você acha que ela começou a pensar? Tá vendo? E eu, idiota, fazendo coisinha para ele aqui. Tá vendo? É assim que a gente pega. Porque ela ligava, né? Ela ligou 1, 2, 3, 50. E ele não atendia. Ele disse, tá vendo? Não está atendendo porque está com outra. Sirigaita. Você vê como que é a mente da pessoa? Tem gente que precisa mudar, irmão. E aí o marido chega depois, de tantas horas depois. E quando ele chega, ela não dá nem a oportunidade dele explicar. Ela foi com 10 pedras na mão.
Onde você estava? Você estava fazendo o quê? Fala a verdade. Você está pensando que eu sou idiota? Eu sei o que você estava fazendo. Depois de eu ter xingado ele, ofendido ele de todas as maneiras, ele disse assim: olha, você podia pelo menos ter perguntado. Eu fui assaltado. Levaram o meu carro. Levaram o meu celular. Me jogaram no meio do nada. Como que eu ia te atender? Eu tive que vir a pé. Acabou o casamento. Existem pessoas que elas mesmas produzem na mente dela coisas que não existem. Elas distorcem na mente dela coisas, sabe? E às vezes a pessoa podia ter o cuidado, né, de perguntar. Mas a pessoa já formou o pensamento na cabeça e é aquilo que ela pensa, é aquilo que ela acha e pronto, acabou. Isso vai trazer grandes problemas. Tem gente que está trazendo grandes problemas por causa disso. Precisa mudar, não precisa? Tem gente que precisa mudar. Mas vamos ver o que diz o versículo de Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o que, gente? Porque limpais o exterior do que? Do copo e do prato, mas o interior está como? Está cheio de rapina e de iniquidade. Você viu que Deus está dizendo aqui? Está priorizando. O que adianta você limpar o exterior do copo, do prato, deixar bonitinho? Por fora está tudo bonitinho, mas por dentro? Quer dizer, está tudo sujo. Não adianta nada. Aí qual que é a orientação do Espírito Santo para nós? Versículo 26. Fariseu, cego, limpa primeiro. Olha o que a Bíblia fala. Limpa primeiro o quê? O interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Porque não adianta. É o fato que eu estou falando, que às vezes a pessoa prioriza tanto o exterior e esquece do quê? Ela fica tão preocupada em ter as coisas, que elas não entendem que a prioridade, o que realmente muda, é quando ela passa a ser. Aqui você tem que se sentir realizado, feliz, porque se você acha que a felicidade está em ter alguma coisa, irmão, pode até trazer alegria, mas aquilo vai passar. Vai passar. Você pode conquistar muita coisa na sua vida. Você pode conquistar um carro, você pode conquistar uma casa. Aquilo naquele primeiro momento vai lhe trazer muita alegria. Amém? Pastor, olha, consegui. Estou me sentindo tão bem. Que vitória. Eu também, a gente fica feliz. Mas tem tanta gente que tem carro, tem casa. Ela tem tanta coisa que pode trazer alegria para ela, mas ela não tem, ela não é feliz. Quem está entendendo essa palavra? Porque a pessoa, o tempo vai passando, ela não entendeu que ela tem que ser feliz. Mas ela acha que a felicidade vai vir quando ela tiver alguma coisa. Pastor, eu acho que o que eu estou precisando é casar. Eu estou muito infeliz sozinho. Eu te oriento a casar não, porque, meu Deus do céu, você vai entrar na vida de uma pessoa para fazer a outra pessoa infeliz. Você está infeliz. Aí você quer entrar na vida de uma pessoa desse jeito, infeliz? Você vai fazer a pessoa infeliz. Ou não é? Porque você tem que entrar num relacionamento para somar. Diga amém. Não, porque eu quero levar meus problemas para essa pessoa aqui. Aí agora imagina, junta um infeliz com outro infeliz. O que dá, irmão? Não ouvi. Infelizão, né? Pelo amor.
Você está entendendo? Junto um infeliz com outro infeliz. Meu Deus do céu. Não, irmão. Quando você for assumir um relacionamento, assuma quando você estiver bem. Amém? Porque a pessoa ela acha que o relacionamento... Ontem eu estava falando com um rapaz ontem. Ele começou a ir para a igreja, comecei a conversar com ele, o irmão já é da igreja, ele começou a ir para a igreja, ainda precisa de uma grande mudança. Mas eu falei com ele. Ele chegou para mim e falou assim, ele me chama de seu Valquir, eu vou casar. Eu falei, nossa, que bom, irmão. Você vai casar, cara? Legal. Aí ele brincou assim, que a moça ainda não sabe. Mas é um rapaz de presença, é um rapaz bonito. Aí eu olhei nos olhos dele ontem e falei assim, deixa eu te falar uma coisa para você. Só não casa por necessidade. Falei para ele. Ele, não casa por necessidade. Porque se você casar por necessidade, você vai separar. Porque se você casa para você se satisfazer, para você se sentir feliz, um dia vai vir um problemão nesse casamento e você vai ver que aquilo que você buscou, você não tem. O casamento acaba. Se você é feliz, se você já é feliz, e você entra num relacionamento, você não vai depender daquela outra pessoa para ser feliz, porque você já é feliz. Digo amém. Você já é. Você não depende daquela pessoa para ser feliz. Quem está entendendo? É. Porque senão você vai sempre estar... eu sempre falo sobre isso. Tem gente que ela só sorri, ela só faz as coisas se aquela pessoa faz ela feliz. Se entristecer, ela não faz mais, ela não vive, ela não come, não faz mais nada. Porque ela fica na dependência daquela pessoa. Quem está entendendo? Está errado. Se o teu casamento é assim, se você se sente assim no seu relacionamento, pastor, quando alguma coisa não sai bem, quando alguma coisa acontece, eu fico tão triste porque aquela pessoa, pastor. Irmão, a pessoa não pode decidir quando você vai, se você vai sorrir, se você vai chorar. Você não pode ficar na dependência da pessoa. Você tem que se realizar. Diga amém. Você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. E quantas pessoas elas ficam na dependência da outra pessoa, né? Se aquela pessoa está mal, ela fica mal. Se a pessoa está alegre, eu estou alegre. Se estiver triste, ai meu Deus, acabou minha vida. Não, não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Quem está entendendo? Aí eu falei para o rapaz, não case por necessidade, nem para você ser feliz. Então é melhor você se realizar primeiro, amém? Você ser uma pessoa feliz, para você entrar no casamento, para você não ficar na dependência da outra pessoa. Uma vez uma moça, ela gostava de um rapaz pobre. Mas quem amava, tinha um rapaz que era rico, gostava muito dela, tinha muito dinheiro. A mamãe chegou para a filha e falou, filha, olha, você tem que priorizar o seu futuro. Eu sei que você gosta do menino pobrezinho aí, mas ele não tem nada para te dar, não. Você tem que começar a ver, não é melhor você casar com o rico, porque ele vai te dar uma boa vida, né? Eu sei que você não gosta dele, mas é melhor você garantir seu futuro. E assim ela fez, ela foi lá e casou com o rico, porque a mamãe falou. Mas o tempo foi passando, e ela acabou traindo o marido rico com um pobre. Mas o problema foi ela. O que ela priorizou aqui? Ela priorizou o ter do que ser. Ela poderia ser feliz, amém? Porque era o rapaz que ela gostava. Mas ela não priorizou esse, ela priorizou. Mas tem outros nomes que o pessoal fala. Como que é?
Nossa, eu dei dinheiro, né, irmão? Eu estou perguntando aqui, tem outros nomes, não tem? Ah, o seu relacionamento com ele não tá bom, não, né? Com dinheiro, né? Eu estou perguntando aqui, tem outros nomes, não tem? Hã? Status. Dindinho é gelinho, não é não? É dinheiro? Não, mas tem um lugar que dindinho é gelinho. Onde é? É Pernambuco, né? Estou falando. Tem lugar que é dindim, dundum. Dundum é onde? É, tem lugar que gelinho é dundum. Aqui como que é? Hã? Geladinho. Entendeu, gente? Aí ela foi lá, ela percebeu que só em ter não era suficiente. E aí ela foi procurar ser. Só que ela fez na ordem errada, né? Porque ela poderia ter sido feliz e dali, com certeza, os dois iriam ter, sim ou não? Mas ela não pensou nisso. Moral da história, né? Sempre tem a moral da história. Separou, saiu do casamento sem nada e ainda não ficou com o rapaz com quem ela traiu. Você tem que aprender, irmão. Jesus disse, primeiro, limpa primeiro o interior. Porque se você limpa o interior, o exterior também ficará o quê? Mas às vezes a pessoa fica tão preocupada do lado de fora que está esquecendo aqui dentro. Cuidado, porque às vezes você fica muito na dependência em ter, né? Eu tenho que ser valorizado, eu tenho que ser reconhecido. Isso só vai acontecer quando aqui dentro você for. Digam amém. Isso é uma coisa que vem de Deus, irmão. É Deus que vai te dar. E tem muitas pessoas que elas não querem ser tratadas por Deus. Esse que é o problema. Se você pega Lucas capítulo 7, versículo 11, a Bíblia fala sobre a viúva de Naim. Alguém lembra desse texto? A Bíblia fala que ela era viúva, ela não tinha marido. E o único filho dela tinha acabado de morrer. A Bíblia fala que Jesus estava entrando e a morte estava saindo. E quando Jesus entra naquela cidade, chamada Naim, e viu aquela multidão, e a viúva, ela estava sepultando o seu único filho. Olha que situação dessa mulher. Ela já tinha perdido o marido, não é isso? E ela agora perdeu o quê? O seu único filho. Essa mulher estava vivendo um momento de perda, de muita dificuldade. Mas a gente precisa atentar para a palavra de Deus, porque às vezes você está vivendo isso. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, de um tempo para cá eu só estou perdendo. De um tempo para cá as coisas só estão ficando cada vez mais difíceis. Cada dia que passa, menos eu tenho, menos eu conquisto. Você precisa saber como que vai funcionar o momento de restauração na sua vida. Talvez você está muito preocupado, orando a Deus, Deus me dá. E às vezes não é assim. Deus primeiro tem que tratar você, para depois poder dar para você o que você precisa. Quem está entendendo? Tem gente que precisa entender isso. Posso ler? Essa empolgação toda? Posso ler? Vamos ler então? E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e a Bíblia fala também que ela era o quê? Quer dizer, ela já tinha perdido o marido, agora o seu único filho. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntimo o quê? De íntima compaixão por ela e disse o quê? Você percebe que Jesus não tomou a frente para primeiro resolver o problema? Primeiro foi tratar o quê? Com ela.
Tem gente que não quer tratamento. Não, não quero saber, eu quero que resolva. Bom, você precisa resolver esse negócio aí. Você está com os pensamentos meio ruins na sua cabeça, você está com os desejos meio errados, você precisa... Não, 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 não. Isso vai mudar quando eu resolver o problema. Não vai, não. Não vai, não. Deus não pode resolver um problema exterior se você ainda não resolveu o que está no seu interior. Quem está entendendo? Pastor, isso vai acabar, sabe? Porque eu fui traída, eu fui enganada. Mas, pastor, eu estou orando a Deus porque se eu tiver um novo relacionamento, isso vai acabar. Não vai acabar. E Deus nem vai te dar. Porque você ainda carrega a dor do passado. Deus não pode te dar o presente se você ainda não eliminou o passado. Primeiro limpa o interior, diga amém, para que ele possa mudar o exterior. Talvez você quer voltar a ter sucesso, pastor, mas eu vim de quebrou minha empresa, pastor, estou todo endividado, tive um prejuízo. Eu estou orando a Deus para Deus me erguer. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que orar a Deus para que esse sentimento de incapacidade, de insegurança que você acabou trazendo para você por causa desse momento difícil, sair da sua vida. Porque quando você voltar a ser uma pessoa mais confiante, Deus vai te dar um novo negócio. Ao contrário, não. Por quê? Porque você ainda está preso ainda. Deu para entender? Ao fracasso ainda. Você ainda está sofrendo. Você, a todo momento, você sempre está relembrando, sempre trazendo. Olha, fulano, quando eu lembro. Paulo não falou isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para o alvo, para aquilo que está diante de mim. Então, não tem como uma pessoa ir para frente olhando para trás. Você entende isso? Jesus não pôde trazer de volta o filho para aquela senhora sem antes tratar ela primeiro. Quem está entendendo essa palavra? Não tem como. Tem gente que quer que Deus venha trazer de volta a prosperidade, a saúde, tanta coisa que ela perdeu, que um dia ela já teve. Mas Deus só vai fazer isso quando você, aqui dentro, for curado, sarado. Diga amém. Enquanto isso, não. Jesus nem entrou no meio do velório lá, Jesus não colocou a mão no caixão, Jesus não fez nada. Primeiro, prioridade foi tratar a mulher. Quem está entendendo, gente? Não foi isso? Foi ou não foi? É. Jesus, vendo a mulher, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Continua. E chegando, se tocou o esquife. Sabe o que é esquife, né? O que é esquife, gente? Ah, tá. Nem todo mundo sabe, viu? E os que levavam pararam e disse: jovem, depois. Você vê que Jesus começou a tratar aquele problema de morte, de ressurreição, de restauração, depois que ele tratou quem primeiro? A mãe. Você está fugindo disso? E eu vou te falar uma coisa para você. Pastor, olha, sabe, eu estou passando um momento muito difícil, às vezes eu acho que eu preciso procurar um novo lugar. Você tem que deixar Deus tratar você primeiro aqui. Eu falo que tem gente que não para a igreja, irmão. Pessoas que vivem uma igreja daqui a pouco são chamadas de terra cansada. Sabe o que é terra cansada? Vou te explicar, calma lá. O que é uma terra cansada? Quem trabalha com agricultura deve saber. Eu conversei com um fazendeiro uma vez, ele falou: pastor, quando você planta sempre a mesma coisa numa terra, chega uma hora que a terra cansa. A cada tempo tem que ficar mudando, tem que plantar gado,
daqui a pouco tem que plantar cana, depois tem que plantar. Aí ele falou outra coisa que eu não vou lembrar. Porque a terra tem que descansar. Tem gente que não para no lugar, irmão. Meu tempo acabou. Vai, fica assim para você ver. Você já viu a árvore andando? A árvore tem que ser plantada, criar raiz, aí sim que ela dá fruto. Tem árvore que, pastor, desde quando eu sou pequeno, eu conheço a árvore que está plantada aqui na porta da minha casa. É ou não é? Está lá. Anos se passou, está lá. A árvore só dá fruto quando está plantada num lugar, enraizada, senão não dá fruto. Irmão, se você quer que Deus venha trazer de volta, e eu estou falando como homem de Deus para você, Deus pode trazer de volta a tua loja, teu trabalho, tua renda. Deus pode trazer de volta o que você viveu antes, um bom trabalho, mas primeiro Deus tem que tratar você. E ouça o que eu estou falando para você, porque quem está falando para você é o Espírito Santo. Respeita essa palavra. Deus só vai trazer de volta esses momentos bons quando você deixar Deus tratar você primeiro. Enquanto você não deixar Deus tratar no seu interior, às vezes certas enfermidades que surgiram, pastor, mas está tão difícil, esse diagnóstico mexe comigo, mas às vezes não é o problema de saúde, não é o que está aqui dentro de você. Porque se você pega Marcos capítulo 2, fala do mesmo jeito. Lembra do paralítico? Que abriram lá o telhado? Quem lembra desse texto? Era a casa de Jesus, né? Abriram o telhado, não foi? Desceram paralítico, né? Na cama lá com corda. Jesus fez o que primeiro? O que Jesus falou primeiro para ele? Quem lembra? Perdoado. Só um falou, irmão. Vai lá, agora vai, copia agora. Cola agora. O que Jesus falou para o paralítico? Mas o camarada não era paralítico? Já vou orar com você, ele não era paralítico? Ele estava precisando de perdão ou de restauração? Gente, ele estava precisando de quê? De perdão ou de cura? Hã? Mas esse que é o problema das pessoas. Pastor, eu preciso ser curado. Não, mas você tem que ver. Você não tem alguma coisa no coração? Não tenho nada. Isso aqui é um exemplo da palavra de Deus. Irmão, você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você? Às vezes você está passando por um momento de saúde que você está achando que o problema é a saúde. O problema é você limpar o seu coração. Limpa seu coração. Aceita a palavra, limpa seu coração. A cura vai vir quando você for perdoada. Diga amém. Você tem que pedir perdão, talvez dar o perdão. Você vai ser curado. Você está tão preocupado com o exterior que uma parte do seu corpo está enfermo, mas você não entendeu que enquanto não sarar aqui dentro, não vai sarar fora. Quem entende essa palavra, irmão? Pastor, olha, meu último emprego, saí muito chateado. Mas enquanto você não superar isso, Deus não vai abrir uma outra porta para você. Você não está entendendo. O homem lá paralítico, perna travada, Jesus chama, olha para o homem e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Depois que Jesus vai lá, perdoa ele dos pecados, dos erros, aí veio o texto, versículo 6. Aí sempre tem alguém, para discordar, não tem? É o capeta mesmo, né, irmão? É o capeta. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Eles não falavam, mas dentro deles... Nada a ver.
Eu não penso assim, né? Sempre tem. Olha isso. Dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha só. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de quê? De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos coisa. Eu entendo uma coisa: se Jesus poderia ter curado ele, sem ter perdoado ele, mas o que ia acontecer depois? A doença ia voltar. Que o problema, irmão, isso aqui é Deus falando, hein? O problema dele ter caído doente foi o coração dele. Foi o que tinha dentro dele. Se Jesus dá a cura, esse homem ia aparecer com uma outra doença depois. Tem gente que é assim. Quando parece que resolveu o problema, um outro aparece. Teu coração. Você precisa ser uma pessoa mais maleável, mais perdoadora, diga amém. Buscar o perdão de Deus. Essa é a causa. Você percebe que primeiro Jesus trata ele por dentro, para depois tratar por fora? Irmão, cuidado, não fica... Tem gente que está muito obcecada em ter, eu quero ter. Não. Cuidado para você não ficar nessa dependência de ter. Olha o que diz Apocalipse, eu vou terminar. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Olha o que a Bíblia fala. É a carta para a igreja de Esmirna. E diz assim, ó: eu sei as tuas obras. E o que mais? E a tribulação. E o que mais? E pobreza. Essa igreja, ela não tinha o quê? Não tinha condições. As pessoas não tinham condições. Mas Jesus fala para ele assim: eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas você é o quê? Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A palavra de Deus fala que eles eram pobres. Eles eram pobres. Mas ao mesmo tempo eles eram o quê? Rico. Aparentemente eles eram pobres, mas na verdade, na realidade, eles eram ricos. Aqui dentro. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Aqui a Bíblia fala sobre a igreja de Laodiceia. Como dizes. Não foi Deus que falou, não foi a palavra, eles que diziam. Tem gente que, né, ela não procura ver na palavra de Deus, né? Eles diziam, como dizes, rico sou. Ele estava dizendo que estava, ele dizia que era rico. Então às vezes você vê uma pessoa que aparentemente é pobre, na verdade ela é rica. Aparentemente você acha que a pessoa é infeliz, mas ela é uma pessoa feliz. E às vezes aquele que tem tanta coisa não é. Quem está entendendo? Aparentemente parece que ele tem tudo na vida. Fulano tem tudo, não sei por que está aborrecido, não sei por que está triste. Ele tem tudo, né? Ele tem tudo, ele pode comer o que ele quiser. Você não entendeu nada. Não adianta ter e não ser. Como dizes, rico sou
estou enriquecido, e de nada tenho o quê? E de nada tenho falta, e não sabes que és. Que isso, gente? E não sabe que és o quê? Gente, você não quer falar por quê? Vamos lá. E não sabe que és o quê? Um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tem gente que acha que é feliz porque tem. Não é? O que adianta ter e não ser? Eu quero orar com você. Amém? Você tem que buscar isso de Deus. Falar, Deus, eu preciso dessa mudança. E às vezes esse grande milagre que você está querendo obter, vai vir numa pequena mudança. Fique de pé. Eu poderia chamar você aqui, mas não vou fazer isso. Porque eu acho que você aí, onde você está. Quem entende que precisa mudar alguma coisa? Aí tem gente que fala, pastor, eu tenho que mudar tanta coisa. Aí a pessoa já fica desanimada. Ai, pastor, mas só em pensar, tem tanta coisa que precisa mudar. Uma pequena mudança, você já vai ver uma grande transformação. Amém, Jesus? Ó. Mas você tem que fazer uma oração hoje consciente. Faça uma oração, não fale por falar. A oração que você vai fazer hoje tem que sair do seu coração, tem que ser uma coisa sincera, verdadeira. Diga amém. Consciente, Senhor, eu entendo o que eu preciso mudar. O pastor falou da cura hoje. O Espírito Santo mostrou, eu tenho que ser perdoado. Senhor, talvez tem coisa que eu entendo que realmente está errado, eu preciso parar, eu não posso ser escravo do pecado. Outras coisas, né, eu tenho que perdoar, eu sou uma pessoa muito ressentida, e pessoas assim ficam muito doentes, irmão. A palavra de Deus já fala sobre isso. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Mas feche os olhos, faça uma oração de verdade, com temor. Você precisa fazer uma oração hoje séria com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Eu quero contemplar. Ouvir tua voz. Ouvir tua voz. Te obedecer. Te obedecer. Essa música é uma oração. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face. A tua face. Eu quero contemplar. Eu quero contemplar. Fala para ele, ouvir tua voz. Ouvir tua voz. Te obedecer. Te obedecer. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Com a tua luz. Com a tua luz. Toca meu coração. Toca no meu coração. Com teu amor. Com teu amor. Dai-me entendimento. Dai-me entendimento. Da tua palavra. Da tua palavra. Espírito. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser
semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra aqui nesta manhã e devemos orar de forma consciente. Nós não podemos, meu Pai, abrir a boca e falar qualquer palavra aqui neste momento. Talvez, meu Pai, nós não vamos conseguir mudar do dia para a noite. A mudança, meu Pai, leva um tempo. Mas nós podemos dar os primeiros passos aqui hoje. Porque pequenas mudanças gerarão grandes milagres. Talvez essa pessoa, Espírito Santo, precisa colocar esta palavra no coração e lutar para ser feliz, ser uma pessoa realizada, se tornar uma pessoa adoradora, forte, uma pessoa espiritual. Porque enquanto não houver uma mudança no interior, o exterior vai continuar do mesmo jeito, Senhor. E talvez essa pessoa tenha buscado tanto uma mudança, mas talvez os olhos delas estavam mais no exterior, no resultado da vida. Mas hoje o Senhor usou a Tua palavra, Jesus, para que esta pessoa não continuasse mais perdida. Porque o dia vai passando, o tempo vai passando e as mudanças não acontecem. E esta pessoa não sabe por que ela não consegue ter uma vida diferente. Mas hoje o Senhor falou que a mudança começa dentro, de dentro para fora. É de dentro para fora. Gente, meu Deus, que anda tão doente, tratamento tão penoso. Mas o Senhor falou hoje que precisa ser perdoados os seus pecados. Você precisa falar com Deus, pedir perdão para Deus dos seus pecados, mas de forma sincera. E não somente falar, mas também reconhecer. Você reconhece sua falha, você reconhece seus erros, você reconhece onde está errado e precisa mudar. Agora é a hora de falar. Você precisa hoje quebrar o silêncio, orar mesmo, falar: Jesus, eu tenho sido uma pessoa tão rude, eu tenho sido uma pessoa tão nervosa, eu tenho sido uma pessoa, meu Deus, tão incoerente, e eu sei que eu preciso mudar, Senhor. Porque aquele homem paralítico, o problema dele, da doença, era o que ele carregava dentro dele. Talvez você é aquela pessoa difícil de perdoar, difícil de esquecer. Você não consegue se reconciliar, por isso é o fator da doença. Mas quando Jesus o perdoou, quando naquele dia, pode ser como um domingo como esse, Jesus está repetindo o mesmo momento agora: perdoados estão os teus pecados. E a cura vem. Talvez você deseja viver, recuperar como aquela mulher, a viúva de Naim, recuperar o que se perdeu, mas Jesus só pôde devolver para ela o que se perdeu quando ela aceitou ser tratada por Jesus. Jesus falou para ela: não chore, pare de chorar, enxugue as lágrimas, porque talvez todos os dias você tenha alimentado uma tristeza no seu coração. Todos os dias você traz a memória de acontecimentos que lhe chatearam, que te feriram, que te magoaram, e isso está lhe consumindo. Esse é o problema de Deus não trazer de volta o que se perdeu. Mas o Espírito Santo falou com você aqui hoje, que
que você precisa não deixar mais que isso venha te consumir. Isso tem que acabar hoje. Vida que segue. Esqueça o que para trás ficou. Você vai viver o novo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo vai trabalhando aqui agora. Porque no momento que nós temos a palavra, nós temos tudo aqui agora. Jesus, que o Senhor venha ver que houve mudança na vida desta pessoa. Diga obrigado, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Amém. Pode sentar. O Espírito Santo me fez lembrar de um texto, gente. Não vou pregar de novo, não. Se assusta, não. Vai ter um monte de gente saindo. Eu não vou falar. O culto não acabou. Tá vendo? Tem um rapaz chamado Acabe. Eu não vou lembrar, acho que é Reis, tá? A Bíblia fala que esse rapaz, Jesus disse, olha, falou muita coisa para ele. Olha, você vai, eu não vou lembrar de todo o texto. Mas Jesus falou para, se não me engano, foi para Eliseu, que diz assim, viste como Acabe anda humildemente? Porque depois que Deus falou com ele, falou sério com ele, ó, você está fazendo isso aqui de errado, você tem que mudar isso aqui. Deixa eu ver. Isso aí, ó. Porque Deus chamou a atenção dele. Talvez Deus chamou sua atenção aqui hoje, do início ao fim nesse culto. De algumas coisas que talvez na hora, pastor, eu não gostei que o senhor falou, não. Mas Deus falou com você. Deus é como um pai, Ele vai te repreender, amém? Ele vai dar um puxãozinho de orelha, amém, gente? Vai dar um puxãozinho de orelha, para que a gente possa se ajustar, diga amém. Mas preste atenção nisso aqui. Depois que Jesus chamou a atenção dele, Jesus viu que ele começou a mudar a sua postura, o comportamento. Irmão, um dia, deixa eu explicar isso aqui para você entender. O rapaz pisou na bola com a esposa. Isso foi lá no interior. Hoje eles estão bem, estão casados, tiveram um filho, estão felizes. Até mandaram a foto do nenenzinho. E ele pisou na bola com a esposa, traiu a esposa. E ele veio falar comigo, falou, pastor, ela não acredita mais em mim. Me lembro como se fosse hoje, um domingo à tarde que eu atendi ele no escritório. Ele falou, minha esposa não acredita mais em mim. Eu falei para ela, eu vou mudar, mas ela não acredita, pastor. Aí eu falei assim para ele assim, eu dei uma chamada para ele. Preguei a palavra de Deus para ele, falei, amigo, é o seguinte. Talvez a sua esposa não acredite. Mas se você sair daqui desse escritório aqui hoje e mudar o seu comportamento, Deus vai ver. E Deus vai mostrar para ela. Mas foi dito e certo. Deus vai ver. E Deus vai mostrar para sua mulher que você mudou. Você não vai precisar falar nada. Você não vai precisar, estou aqui na igreja, ó. Você não precisa falar nada. Só vai fazendo, porque Deus vai mostrar para ela. Porque foi, pastor, não tem nem como, porque ela me bloqueou, não quer nem me ver pintada de ouro. Mandou eu sumir. Eu não consigo nem falar para ela mais nada, ela não quer saber de mim. Foi, mas Deus vai mostrar. Olha o texto, gente. Aí, Deus falou para o homem de Deus. Ó, então veio a palavra do Senhor a Elias, ó. O Tibi está dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Deus falou para quem? Porque o Elias não tinha visto. Quem está entendendo? Talvez eu não vou ver nada. Eu não vou te acompanhar, não vou estar no seu dia a dia, mas Deus vai ver. Deus vai ver e Deus vai te abençoar por isso. Se você sair daqui e mudar a sua postura,
Ainda que as pessoas não vejam, mas Deus vai ver e vai mostrar para todo mundo que você está diferente. Amém? Que você está diferente. Porque Deus falou para Elias: olha, você não está vendo não? Como ele está humilde? Como ele mudou? Tem uma outra versão que fala: você não viu como o Acabe anda humildemente perante mim? Bonito isso. Ó, você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Ele disse: enquanto ele viver, ele não vai viver nenhum mal na vida dele. Só vai vir depois. Quem vai pagar depois. Mas você viu o que Deus falou? Só porque ele mudou. Irmão, talvez ninguém vai ver, mas Deus vai ver e vai mostrar para todo mundo. Quem crê nessa palavra?